E aqui, querido, mais uma vez o vídeo caiu e eu tive que vir aqui para a parte 3. Então, aqui, esses deuses não é a criação, não são poderosos coisa nenhuma. Deus é o único que está nos céus, faz tudo o que Ele apraz, Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus, Ele é o soberano dos reis da terra, conforme nos diz o escritor de Apocalipse. Louvado seja o nome bendito de Jesus, meu querido. Então, esse versículo, ele refuta todas essas filosofias, o animismo, né? Que é a crença de que as plantas são deuses, de que o espírito do homem vem habitar nas plantas, no vento, nessas coisas. Então a Bíblia refuta tudo isso. Deus, ela assevera Deus. No princípio, Deus. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Agora, depois que a Bíblia faz essas refutações, a gente pode focar o nosso olhar ainda em alguns aspectos de Deus. Quando a Bíblia diz, por exemplo, no princípio criou Deus. Você concorda comigo que para ele criar, né, ele criou um princípio, ele criou o tempo. Para ele criar o tempo, é preciso ele não fazer parte do tempo, ele existir antes desse tempo cronológico, desse tempo que a gente conhece como minuto, como segundo, minuto, hora, dia, mês, ano, quinquênio, década, século, milênio. Você concorda que ele existia de tudo isso, antes de tudo isso? Porque o tempo cronológico foi criado. A matéria e o espaço foram criadas. Então, se ele criou tempo, espaço e matéria, é preciso que ele seja imaterial, é preciso que ele seja atemporal, portanto, eterno, e é preciso que ele seja ilimitado. Não tenha um limite espacial para Deus, por isso que a Bíblia diz que ele é Espírito. Oh, coisa boa é a gente meditar na palavra de Deus. Então, o nosso Deus, ele é eterno, tá certo? Ele habita num tempo que não é o tempo cronológico, porque o tempo cronológico foi criado por ele naquele momento, no princípio. Ele criou um princípio, então é uma ideia de tempo. Então, o tempo foi criado por Deus e ele já existia antes desse tempo, e logo ele é eterno. E é exatamente isso que a Bíblia afirma, meu amigo. Salmo de número 90, versículo 2, a parte B. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Oh, maravilha! Deus é eterno. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas esse versículo, ele também diz algo a respeito de Deus. Mais uma. Já falou muitas coisas, né? Criador, criativo, sábio, inteligente, dono, imanente e ao mesmo tempo transcendente, eterno. Refutou várias teorias humanas, filosóficas. E esse versículo, ele também vai nos apresentar algo mais sobre Deus, porque a palavra Deus no hebraico é Elohim, esse versículo Elohim, que dá Elohim, que dá a ideia de plural, né? Dá a ideia de plural. Ou seja, aqui nós aprendemos que Deus é uma unidade composta. O que é que eu quero dizer com isso, Samuel? O que é que você quer dizer com isso, Samuel? Deus sendo uma unidade composta. É a mesma coisa que Deus é um ser plural. Um ser plural. Isso está além da nossa capacidade, porque não existe um exemplo humano, um exemplo concreto dentro da filosofia, ou dentro das ciências humanas, ou dentro dos exemplos que a gente vê na humanidade. Não existe nenhum aspecto. É só Deus mesmo que tem esse aspecto. Por isso que é difícil a gente explicar com palavras, né?